Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje vamos à resolução do exercício 23 da seção 3.9 do livro de cálculo 1 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: ao meio-dia um navio A está a 100 km a oeste do navio B. O navio A está navegando para o sul a 35 km por hora e o navio B está navegando para o norte a 25 km por hora. Quão rápido a distância entre os navios está variando às 16 horas? Nesse exercício existem duas formas de resolvê-lo. Uma usando cálculo e outra sem usar cálculo, com a ideia de velocidade relativa. Eu vou fazer das duas maneiras e assim vocês vão poder comparar e ver qual que é a maneira que melhor se adapta a vocês. Inicialmente eu vou resolver sem cálculo a partir do conceito de velocidades relativas. Para isso eu vou ilustrar a situação ao meio-dia e posteriormente às 16 horas. Ao meio-dia, digamos que os navios estejam nessa linha. Eu vou pôr aqui uma referência pra gente, norte, sul, leste, oeste. A gente sabe que o navio A está a 100 km a oeste do navio B. Então, se o navio B estiver nesse ponto, a gente sabe que 100 km desse ponto estará o navio A. Então, nesse ponto aqui, estaria o navio A. A gente também sabe que o navio A navega para o sul a 35 km por hora, enquanto o navio B navega para o norte a 25 km por hora. Então, essa seria a situação inicial. Agora vamos à situação às 16 horas. Para poder ilustrar a situação às 16 horas, eu vou primeiro calcular as distâncias percorridas pelos navios. Para isso, eu vou me valer que é um movimento uniforme e vou dizer que a distância que o navio A percorre é a velocidade dele vezes a variação de tempo. A velocidade a gente conhece, que é de 35 km por hora. Das 12 até as 16 horas, a gente sabe que teve uma variação de 4 horas. Consequentemente, a distância que o navio A percorre é de 140 km. Para o navio B, a gente vai fazer a mesma coisa. Nesse caso, vai ser a velocidade do B, vezes a variação de tempo. A velocidade do B é de 25 km por hora e a variação de tempo é de 4 horas. Fazendo essa conta aqui, nós encontramos o valor de 100 km. Em relação à situação inicial, como que estaria a situação às 16 horas? Eu vou fazer aqui um desenho. Então, o navio A, que estava inicialmente nessa posição, vai ter percorrido uma distância de 140 km. E aqui estaria o meu navio A. Já o meu navio B, só lembrando, 100 km de A. Então, aqui, essa distância é de 100 km. O navio B percorreu uma distância de 100 km também. E, consequentemente, estaria aqui. Então, essa distância aqui também vale 100 km. Evidentemente que a figura está fora de escala. O problema está interessado em descobrir o quão rápido a distância entre os navios varia às 16 horas. Para isso, eu vou descobrir quem que seria essa distância aqui entre os navios. Aqui pela figura, a distância entre os navios é essa reta que liga o ponto A ao ponto B. Só que a gente sabe que nesse instante aqui, o barco A continua navegando a 35 km por hora para o sul, enquanto o barco B continua navegando a 25 km por hora para o norte. Como a gente quer descobrir o quão rápido a distância entre os dois varia, eu vou decompor a velocidade de ambos os barcos em relação à reta que os une. E como eu vou fazer isso? Então aqui eu vou decompor em uma componente que é normal ao plano, que eu vou chamar de VA perpendicular, e aqui eu vou dizer que ele tem um componente VA tangencial. A mesma coisa eu vou fazer para o B. Então, uma parte da velocidade é normal ao plano, vai ser VB perpendicular, enquanto teremos uma parte tangencial ao plano, que será VB tangencial. Para fazer essa decomposição, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Se esse ângulo for θ, o que eu posso falar? Eu posso falar que a minha velocidade A tangencial será a velocidade do navio A vezes o cosseno do ângulo θ. Agora aqui, para facilitar um pouco, eu vou traçar alguns triângulos retângulos. Então, vou traçar esse triângulo aqui, que vocês estão vendo. Se esse ângulo daqui é θ, por paralelismo, esse ângulo daqui também é θ. Consequentemente, esse ângulo aqui também vai ser θ. Consequentemente, eu posso falar que a velocidade do B tangencial será a velocidade do barco B, também multiplicada pelo cosseno do ângulo θ. As velocidades de ambos os barcos eu conheço. O ângulo θ eu ainda não conheço. Mas será que eu consigo descobrir? E a resposta é que sim. Eu vou destacar aqui o seguinte triângulo na figura. Então vamos olhar para esse triângulo. Olhando aqui para esse triângulo, eu consigo escrever alguma relação com θ? Essa distância aqui a gente viu que é 140 km. A distância horizontal a gente sabe que é 100. Então eu consigo calcular a tangente de θ. Desse triângulo aqui eu posso escrever que a tangente de θ é o cateto oposto, que é de 100 km, dividido pelo cateto adjacente, que é de 100 mais 140 km. Ou seja, de 100 dividido por 240. Simplificando aqui um pouco as contas, a gente encontra o valor de 5 dividido por 12, que inclusive é o valor de uma tangente notável, que é a tangente do triângulo 5, 12 e 13. Consequentemente, por ter a tangente, eu já consigo encontrar as funções trigonométricas. Então eu tiro que o seno desse ângulo é 5 sobre 13, enquanto o cosseno desse ângulo é 12 sobre 13.
Por fim, agora que eu conheço esse ângulo, eu posso determinar a velocidade relativa entre os dois. Para isso, primeiro vamos pensar um pouco. O corpo A tem uma velocidade tangencial nessa direção. O que significa? Significa que em relação a essa linha, o ponto A estaria se afastando dela e contribuindo, portanto, para a distância entre os barcos aumentar. O ponto B, por sua vez, tem uma velocidade nessa direção. Consequentemente, significa que ele está caminhando para cá e contribuindo também para aumentar a distância entre os barcos. Eu vou chamar essa distância aqui de L, então eu vou escrever que a variação dessa distância, que é dL dt, é justamente a velocidade relativa entre os barcos. A velocidade com que os barcos se afastam entre si. No caso, a velocidade com que eles vão se afastar seria VA tangencial mais VB tangencial. Como eu já descobri VA e VB tangencial, eu vou escrever isso é VA cosseno θ mais VB cosseno θ. Portanto, seria VA mais VB vezes o cosseno de θ. Agora, substituindo pelos valores que a gente já conhece, a velocidade do barco A é de 35 km por hora, a do barco B é de 25 km por hora e o cosseno do θ vale 12 sobre 13. Fazendo essa conta aqui, a gente encontra o valor de aproximadamente 55,4 km por hora. Então veja que essa é uma maneira de resolver o problema sem fazer o uso do cálculo, simplesmente por velocidades relativas. Eu escrevi aqui com essa notação dL dt só para representar a variação nessa distância. Mas veja que isso aqui nada mais é do que a velocidade relativa entre os barcos em relação a esse eixo aqui, formado pela linha que os une. Agora eu vou resolver esse mesmo problema, porém fazendo uso do cálculo. Então vamos novamente à situação inicial do meu problema. A gente já viu que o barco A está aqui 100 km a oeste do barco B, então 100 km de distância. E nesse ponto aqui teríamos o barco B, que o barco A caminha para o sul com velocidade VA 35 km por hora, enquanto o barco B caminha para o norte com velocidade VB 25 km por hora. Isso aqui seria a minha situação ao meio-dia. Para eu poder resolver esse problema com cálculo, essencialmente eu tenho que manter uma certa organização. Eu estou interessado em descobrir o quão rápido é a variação da distância entre os navios às 16 horas. Para isso, então, seria bom eu conseguir escrever, de alguma forma, essa distância em função do tempo. Se eu conseguisse chegar a uma expressão que relaciona a distância com o tempo, eu poderia derivar em relação ao tempo e, consequentemente, encontrar a variação pedida. Para isso, eu vou imaginar a situação após decorrido um tempo t da situação inicial. Ou seja, se o tempo t for de 1 hora, significa que essa seria a situação às 13 horas. Se o tempo t for igual a 2 horas, significa que seria às 14 horas. Aqui eu vou usar t porque é para justamente representar um instante genérico. Então, como a gente viu, aqui seria a situação inicial. Se passou um tempo t, o navio A teria percorrido uma certa distância. E quem seria essa distância aqui? Só para deixar claro, essa distância aqui, por ser um movimento uniforme, seria a velocidade do barco A vezes o intervalo de tempo t. Portanto, aqui eu vou escrever VA vezes t. E a mesma coisa vale para o navio B. A distância que o B percorre seria a velocidade dele vezes o tempo. Então, o navio B estaria um pouco aqui acima. E essa distância aqui em relação a essa linha seria VB vezes t. Importante, a gente sabe que a distância horizontal entre os barcos continuará de 100 km. Eu estou interessado em descobrir a distância entre os barcos. Para isso, então, eu vou traçar um segmento que vai do ponto A ao B. Então, essa seria a distância entre os barcos, que eu vou chamar de L. A gente percebe que aqui temos um triângulo retângulo, cujo primeiro cateto vale 100 km, e o outro cateto, que é esse aqui, vale a soma dessa distância com essa distância. Portanto, VAT mais VBT. Aplicando um Pitágoras nesse triângulo, a gente tem que o comprimento L ao quadrado será 100 ao quadrado mais VAT mais VBT ao quadrado. Ajeitando um pouco isso, eu vou escrever 100 como 10 ao quadrado, que ao quadrado é 10 à quarta, mais eu vou pôr o tempo em evidência, VA mais VB ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. Essa será a minha equação 1. Agora nós já temos uma expressão que relaciona a distância entre os barcos com o tempo. Então, uma vez que eu tenho o tempo, eu consigo descobrir a distância, que era justamente o que nós queríamos. Só lembrando, a gente está interessado em descobrir a variação da distância no tempo, ou seja, dL dt. Para isso, eu poderia ou isolar o L em função do tempo tirando a raiz nessa equação e, consequentemente, derivar, ou o que é mais simples, pegar toda essa minha expressão e fazer a derivada em relação ao tempo. Fazendo essa derivada em relação ao tempo, o que nós encontramos? A derivada em relação ao tempo de L ao quadrado é 2L vezes dL dt. Do outro lado, a derivada de 10 à quarta, como é constante, é 0, mais VA mais VB ao quadrado é uma constante, eu vou manter, vezes a derivada de tempo ao quadrado, que é simplesmente 2t. Agora, simplificando um pouco mais essa expressão, eu tenho que dL dt é igual a VA mais VB ao quadrado
dividido por L vezes o tempo decorrido. Então agora eu tenho uma expressão que, uma vez que eu conheça quanto tempo se decorreu a partir do meio-dia e conheça a distância entre os barcos nesse momento, eu consigo calcular a taxa de variação dela. Veja que aqui, por ter o L em função do tempo, eu poderia tirar a raiz dessa equação aqui e substituir o L aqui, caso eu quisesse obter uma expressão literal. Mas aqui não tem necessidade, eu só quero descobrir o valor de dl dt às 16 horas. Então vamos lá. Às 16 horas, o que a gente sabe? Esse meu t vale 4 horas, que é 16 menos 12. O L, eu não sei, mas eu posso descobrir pela minha expressão 1. Então, d1, o que nós temos? Que o L ao quadrado será 10 à quarta mais VA vale 35, VB vale 25, isso ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Essa conta aqui dá 67.600 e, por fim, o meu L vai ser de 260 km. Ou seja, às 16 horas, essa distância aqui entre os barcos é de 260 km. Mas não é isso que ele pediu. Ele quer dl dt, que vai vir dessa minha equação que eu vou chamar de 2. Então, da minha equação 2, eu vou escrever dl dt será igual a VA mais VB ao quadrado. A gente já sabe que VA é 35, VB é 25, isso ao quadrado, dividido pelo L, que é de 260, vezes 4, que é o tempo. E agora, fazendo essa conta, a gente vai encontrar os mesmos 55,4 km por hora. Então, existem duas saídas. Particularmente, eu acho a com velocidade relativa mais simples, por não fazer uso da ferramenta do cálculo. Porém, por sua vez, a solução com cálculo, ela é uma solução mais genérica. Ela é uma solução mais genérica por quê? Porque, dependendo da geometria do problema, ou se a velocidade não fosse constante, ela podia variar segundo uma outra função, e encontrar a velocidade relativa decomposta em relação a uma certa linha poderia causar certa dificuldade. Bem como, fazendo uso do cálculo, eu consigo prever qualquer situação, não simplesmente do movimento uniforme ou da trajetória que é retilínea. E outra vantagem da solução por cálculo é que nem sempre você acaba enxergando esse tipo de saída nos problemas, a saída mais simples, que envolve ou geometria ou algum vínculo intrínseco entre as variáveis que você está lidando. E como nem sempre a gente acaba enxergando essa saída, a saída por cálculo ela acaba sendo mais mecânica. Então foi isso, obrigado pela atenção. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até uma próxima.